Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje julgamentos de destaque na semana. Grupo Pão de Açúcar é condenado a indenizar ex-empregado agredido a pauladas por um representante da empresa. Empregada que era impedida de manter contato com colegas de trabalho vai ser indenizada. Profissão advogado. No Brasil existem mais de 800 mil profissionais formados em direito. Você vai conhecer alguns desafios daqueles que exercem a advocacia. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou. A seção 1 de dissídios individuais do TST é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe agora os detalhes de um dos julgamentos que foi destaque da semana. A subseção 1 de dissídios individuais absolveu o Banco Bradesco do pagamento de indenização de R$10 mil por monitoramento da conta pessoal de um ex-empregado. Em recurso, o banco questionou a decisão da terceira turma do TST, que apontou dano moral no caso. Para a terceira turma do TST, a investigação bancária violou a intimidade do ex-empregado. Os ministros ressaltaram que o artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001 estabelece que as instituições financeiras devem conservar o sigilo das operações e que a quebra do sigilo bancário não pode ser feita sem prévia autorização judicial, o que para os ministros ficou caracterizado no processo. Na SDI1, ao julgar o recurso do banco contra a decisão da turma, o ministro João Oreste Dallazen destacou que o monitoramento feito de forma genérica só seria ilegal se violasse a própria legislação do sistema financeiro, que obriga as instituições a prestarem informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e ao Banco Central do Brasil sobre a movimentação financeira dos clientes. O acordo regional referido pelo acordo turmário, alude apenas à generalidade dos empregados. Neste caso, a meu sentir, e conforme a jurisprudência já assente nesta sessão, não há violação ao direito à privacidade. Os ministros Renato de Lacerda Paiva, Aloísio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro seguiram o entendimento de que o monitoramento das contas correntes dos empregados às instituições financeiras não constitui violação ilícita do sigilo bancário. A fiscalização na conta, quando a lei permite, a toda evidência, não me parece gerar o dano moral. Me parece que, da leitura atenta que fiz do acordo regional, do acordo da turma, que houve, sim, um mero monitoramento, em relação ao qual também não há possibilidade de uma fiscalização. Como que nós vamos impedir se ele tem livremente acesso àquela conta de monitorar? A questão central está na quebra de sigilo. E o ministro Luiz perguntou bem, o que é quebra de sigilo? Eu acho que nós não podemos dissociar o conceito de quebra de sigilo do de publicidade. Durante a subseção, o ministro José Roberto Freire Pimenta abriu divergência, afirmando que o acórdão da terceira turma não revela investigação prévia em todas as contas da agência bancária. Se é feita de forma indistinta, não cabe indenização. Mas aqui a conclusão da turma foi que não havia o monitoramento genérico. Somente os empregados têm suas contas correntes monitoradas sem autorização prévia, e não o conjunto dos clientes. O empregado não deixa de ser cliente. Portanto, essa premissa é central, é essencial. E, no caso concreto, com a máxima vênia, a egrégia turma asseverou expressamente que eram controladas as contas dos empregados. O regional também fala que esse monitoramento era feito para justificativa para o não uso do cheque especial. Ou seja, deixa de tratar a questão genericamente ou de forma generalizada e passa a tratar de forma individual e específica quanto à utilização que os trabalhadores fazem do seu cheque especial.
Por maioria de votos, a SDI1 seguiu o entendimento do relator, ministro João Oreste Dallazen, além de ressaltarem que a ausência de provas sobre eventual ilegalidade traria a ideia de que a atuação do banco se deu nos limites da legislação vigente. Os ministros chegaram à conclusão de que, para a configuração do dano moral, seria necessária a comprovação de que o banco, de alguma forma, prejudicou o empregado, atuando ilicitamente. Com isso, o Bradesco foi absolvido da condenação ao pagamento de indenização ao ex-empregado. Um cobrador de ônibus que trabalhava em uma empresa gaúcha de transporte rodoviário, acusado de se apropriar do dinheiro das passagens indevidamente, conseguiu reverter a demissão por justa causa. Para a terceira turma do TST, houve rigor excessivo na punição dele. O cobrador trabalhava numa empresa de transporte interestadual e intermunicipal. De acordo com o processo, a falha cometida por ele ocorreu no lançamento no mapa de passagens de uma anotação incorreta, que não batia com o valor e a quantidade de passagens emitidas. Um erro que muito cobrador tem medo de cometer. É muita responsabilidade, muita mesmo. Se eu errar, eu que pago, entendeu? Aí então tem que ter muita responsabilidade. No caso do cobrador da empresa de Bagé, no Rio Grande do Sul, a punição foi demissão por justa causa. Depois de aplicar uma advertência, a empresa ainda acabou dispensando o trabalhador, mesmo sem ter a certeza de que ele teria ficado com parte do valor das passagens. Em primeira e segunda instâncias, o cobrador conseguiu provar que não houve desvios e pediu a anulação da demissão por justa causa. Na terceira turma do TST, a empresa, para demonstrar divergência jurisprudencial, trouxe como exemplo um outro processo que tratava de caso de cobrador que recebia os valores das passagens e deixava os passageiros saírem sem passar pela roleta. A nova tese, no entanto, inviabilizou o conhecimento do recurso. O julgamento deveria abordar o fato disso sim configurar uma justa causa. Como não abordou exatamente esses mesmos fatos, o TST não conheceu o recurso porque tratava de uma hipótese bem diferente. A sétima turma do TST manteve a condenação do Grupo Pão de Açúcar ao pagamento de indenização por dano moral a um ex-empregado que foi acusado de roubo e agredido a pauladas por um representante da empresa. Hernani Fabrício trabalhou durante 3 meses em uma loja de suplementos em Brasília e saiu do emprego depois de ser ofendido várias vezes pelo próprio chefe. Ele começou a me chamando de macaco, de monk, de crioulo. Era uma humilhação, né? Mas eu precisava do emprego. Tenho 3 filhas, mulher e um homem. Eu tinha que arcar com meus filhos e eu não... Tinha que trabalhar, entendeu? Mas chegou um certo ponto que não estava mais dando mais. Além de acusações ou injúrias raciais, como a que ocorreu com Hernani Fabrício, também existem casos em que o empregado é agredido fisicamente. Foi o que aconteceu com um operador do Grupo Pão de Açúcar em São Paulo. Ele foi agredido com um cabo de vassoura e socos por um representante da empresa que discordava da forma como ele empilhava fardos de papel higiênico. Esta psicóloga explica que situações como essas podem gerar danos físicos e psicológicos, como depressão. A pessoa pode ficar mais irritada facilmente, né? Coisas simples pode levar ela a se estressar, a se irritar de uma maneira um pouco mais significativa e ela pode ficar adoecida no sentido de ficar mais fragilizada emocionalmente. E isso faz com que, é claro, ela tenha baixa produtividade no ambiente de trabalho. Hernani Fabrício registrou um boletim de ocorrência por injúria racial. Já o empregado do Grupo Pão de Açúcar entrou com a ação na Justiça do Trabalho. No processo, o trabalhador alegou que a empresa sequer advertiu o colega que o agrediu. Ele afirmou ainda que, além do dano físico, foi humilhado e acusado de furtar um monitor da loja. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, manteve a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que houve responsabilidade civil da empresa no caso. O empregador ele tem, dentre os seus deveres, a manutenção do direito à saúde, à segurança, à higiene e também à integridade física dos seus empregados. Nesse caso, ainda que haja uma briga entre 2 empregados, em primeiro momento, o empregador não teria culpa direta, mas ele teve uma culpa na vigilância dos seus empregados. Neste caso em específico, uma culpa maior ainda, que mesmo verificado o problema, ele não tomou as atitudes devidas, não advertiu o empregado que agrediu o outro.
No Tribunal Superior do Trabalho, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, explicou que houve nexo causal entre a conduta culposa da empresa e o dano propriamente dito. Por isso, rejeitou o recurso do Grupo Pão de Açúcar, ficando mantida a decisão regional que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 1 salário por mês, correspondente aos 2 anos em que o empregado trabalhou no grupo. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, empregada que era impedida de manter contato com colegas de trabalho vai ser indenizada. Não saia daí, a gente volta já. Veja agora outras notícias de destaque. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou os primeiros recursos com base na Lei 13.015 de 2014, que alterou o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Agora, para ser examinado pelas turmas do TST, o recurso de revista deve atender algumas exigências, entre elas a de que é ônus da parte que recorre indicar o trecho da decisão regional que possibilita o pré-questionamento da controvérsia do recurso de revista. Os casos julgados foram referentes a pedidos de indenização por assédio moral e acidente de trabalho. Uma exposição montada no memorial do TST reúne diversas premiações conquistadas ao longo dos últimos anos pelo TST e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em reconhecimento aos programas e iniciativas desenvolvidos como democratização do acesso à justiça, sustentabilidade, segurança e prevenção de acidentes de trabalho. Entre os prêmios em destaque estão a Medalha Nacional de Acesso à Justiça, 2014, a 24ª edição do Troféu Dom Quixote e Sancho Panza, 2014, o selo Sustentabilidade na Administração Pública e o Prêmio Inovare, categoria Tribunal, concedido ao Programa Trabalho Seguro em 2012. A exposição foi organizada pela Coordenadoria de Gestão Documental e Memória. O Programa Sustentabilidade Solidária da Justiça do Trabalho está apoiando algumas instituições carentes e arrecadando doações. Uma delas é o Lar Infantil Chico Xavier, que recebe crianças em situação vulnerável. Servidores interessados podem preencher requerimento, permitindo que a doação em favor da instituição seja consignada em folha. O Sustentabilidade Solidária está apoiando também a campanha de arrecadação de mantimentos em prol de crianças do Haiti, vítimas das tragédias que assolaram o país. Os donativos estão sendo recebidos no TST até o dia 25 de fevereiro. Uma trabalhadora no Paraná vai ser indenizada por danos morais após provar na justiça que sofria pressões psicológicas. Por ordem dos superiores, ela era impedida de manter contato com os colegas de trabalho. A decisão é da 6ª turma do TST. O caso foi parar na 6ª turma do TST depois que a defesa do Centro Integrado de Educação de Curitiba recorreu da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná, que aumentou a indenização determinada no julgamento de primeira instância de 5 para 15 mil reais. De acordo com os desembargadores, o valor anterior não era capaz de encorajar a empresa a adotar cautela na orientação dos empregados que exercem cargos de chefia na instituição de ensino. De acordo com o processo, a encarregada do agendamento das aulas de professores sofria pressões psicológicas das novas coordenadoras. Elas faziam ironias forçando a empregada a pedir demissão. De acordo com o depoimento de testemunhas, ela e mais 3 empregadas chegaram a ser isoladas em uma sala com um cartaz escrito acesso restrito, impedindo a entrada de outras pessoas no local. A defesa da instituição alegou que no processo não havia provas de humilhação e desrespeito à dignidade da trabalhadora. Por isso, não caberia a acusação de assédio ou dano moral e nem um aumento do valor da indenização de 5 para 15 mil reais. Mas os ministros não aceitaram o recurso. De acordo com a 6ª turma, cabe indenização no caso porque ficou constatado com os depoimentos das testemunhas que a instituição de ensino proibiu o contato da trabalhadora
com outros empregados. Com relação ao aumento do valor da indenização de 5 para 15 mil reais, os ministros mantiveram o entendimento da segunda instância. No acórdão, ressaltaram que o valor deve proporcionar a garantia de que o ato ofensor não consagre a impunidade do empregador e que sirva de desestímulo a práticas que possam retirar do trabalhador a sua dignidade. Este advogado explica que as testemunhas foram fundamentais para comprovar o assédio moral e que a indenização visa corrigir este ato ilícito. A indenização moral ela tem 3 funcionalidades. Uma delas que é, obviamente, indenizar a pessoa que sofreu o dano, punir a empresa pela atitude e educar a empresa para que ela se sinta coibida a não fazer mais aquela atitude que provocou a condenação. Normalmente, a principal prova para o assédio moral é a prova testemunhal, colegas de trabalho que vivenciaram, que experienciaram a situação ou apenas que realmente testemunharam. De acordo com esta psicóloga, o valor da indenização arbitrado na Justiça também é uma forma de ajudar a vítima do assédio moral a se recuperar do ato ilícito. Podemos falar de desenvolvimento de transtorno, de estresse pós-traumático, quadros depressivos, de que a pessoa comece a ter tendências persecutórias, né, de se sentir perseguida, baixa autoestima, enfim, é uma gama imensa, né, de danos físicos e psíquicos incalculáveis, né, na verdade. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 4.000 compartilhamentos e pelo menos 200 comentários. A Madalena escreveu: muitas empresas humilham funcionários, fazem reuniões e instigam a perseguição de uma certa pessoa que a chefia não gosta. Deveria ter mais fiscalizações. A Jaqueline também deixou um comentário. Para ela, situações como essa precisam ser sempre punidas severamente, ainda mais porque ocorreu em um estabelecimento educacional. E você, qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, profissão advogado. Saiba como é o dia a dia, os desafios e as áreas de atuação desse profissional do direito. Nós voltamos em instantes. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a profissão de advogado, que é considerado pela Constituição indispensável à administração da justiça. Veja na reportagem de Gisele Mourão quais são as áreas de atuação e os desafios desses profissionais. Defesa, acusação. Quando alguém tem algum problema na justiça, o advogado é a primeira pessoa a ser procurada. Isso porque o profissional é formado para atuar nas várias questões judiciais. Mas para exercer a advocacia, é preciso vocação? Mariana acredita que sim. Ela já está no 9º semestre da Faculdade de Direito e é apaixonada pela profissão. É isso que me faz encantar pelo direito, é saber que eu vou poder aplicar de alguma forma tudo isso que a gente vê na teoria, na prática, ajudar de alguma forma a sociedade. Ela já se prepara para fazer o exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tem uma semana que eu comecei um estudo aprofundado mesmo para a OAB. Eu estou estudando em média 4 horas por dia só para isso. O exame da Ordem tem 2 fases. Primeiro, uma prova objetiva e depois, uma prática. Se aprovado no exame, o advogado pode exercer a profissão em qualquer área de atuação. Entre as mais conhecidas estão penal, trabalhista, civil, tributária, empresarial e previdenciária. Mas os advogados também podem trabalhar em áreas distintas, como direito ambiental, naval ou eletrônico. Em média, 46% dos inscritos passam no exame da Ordem. De 2010 a 2013, foram 182.500 aprovados, de acordo com o Conselho Nacional da OAB. E grande parte dos novos advogados escolhe exercer a profissão em escritórios. É o caso de Gustavo. Ele trabalha no mesmo lugar desde a época de estágio e exerce a profissão há 19 anos. O profissional acredita que para ser um bom advogado é necessária muita dedicação. Um bom advogado é aquele que domina, tem conhecimento
técnico da especialidade no qual ele escolheu, e também relacionar bem com os seus pares, com os advogados da sua estrutura e também os demais advogados que ele tem contato diariamente, e também respeitar o anseio dos seus clientes. Diego também é advogado. Há 12 anos ele lida diariamente com pessoas ou empresas. Seja nos escritórios ou nas audiências, o profissional tem que se preparar para conseguir um desfecho favorável para o cliente, sempre respeitando o código de ética da profissão. A preparação do advogado começa entendendo a causa, né, conversando com o cliente, mas principalmente, antes da audiência, né, é preciso dialogar e verificar as hipóteses de se fazer um acordo. Um acordo é sempre vantajoso para ambas as partes, né? Então é importante que a audiência, o juiz vai perguntar isso no início da audiência, e é importante que o advogado esteja preparado e saiba, né, as probabilidades de ganho ou de perda do seu cliente para justamente recomendar uma composição. Depois de estudar o caso, o advogado vai elaborar a defesa ou a acusação para apresentar durante a audiência. Aqui, as pessoas citadas no processo vão se reunir com a juíza para expor o caso. Depois de todas as informações colhidas e analisadas, a juíza profere a sentença. Em cada processo, os advogados cobram os chamados honorários advocatícios, que é uma porcentagem para pagar os serviços prestados. De acordo com a Lei 8.906, de 1994, que trata sobre o Estatuto do Advogado, a porcentagem dos honorários é organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Cada estado, a seccional tem autonomia para criar o que nós reconhecemos como tabela de honorários da OAB, que são os valores mínimos que o advogado está obrigado a cobrar para exercer seu mistério. Essa tabela ela tem o intuito tanto de evitar o aviltamento da profissão do advogado, então os honorários mínimos devem ser respeitados, e ela regra por cada ramo do direito. Então ela regra a advocacia trabalhista, os honorários para a advocacia trabalhista, os honorários para a advocacia penal, civil, tributária, administrativa e por aí vai. E existem também em alguns ramos do direito o que seria uma tabela máxima da ordem. Um advogado, por exemplo, ele não pode cobrar 70%, 50% de participação de uma causa. Esse tipo de contrato caracteriza uma infração ética e esse advogado seria punido pelo Tribunal de Ética e Disciplina do OAB. O Estatuto também prevê os direitos e deveres da profissão. O advogado, por exemplo, tem livre acesso às salas de sessões dos tribunais, às audiências, cartórios, delegacias ou qualquer local público para colher provas ou informações úteis para o exercício da atividade. O advogado, quando a lei dá a ele prerrogativas, ela está dando, na verdade, direito de defesa do cidadão que é defendido pelo advogado. O advogado tem direitos que ele... Por exemplo, ele tem direito de adentrar ao tribunal, tem direito de acessar um processo, tem direito de estabelecer contato com o seu cliente. São prerrogativas do advogado, mas em favor da sociedade. A profissão é muito procurada e o número de advogados cresce a cada dia. Atualmente, no Brasil, existem mais de 843 mil profissionais formados, de acordo com a OAB. Por isso, a concorrência é grande e o advogado deve se aperfeiçoar sempre. É espaço para o jovem advogado escolher a advocacia, ao contrário de escolher um concurso público. Eu ainda aposto e acredito que a advocacia é a melhor opção. Agora, é uma profissão que demanda dedicação, exige paciência, né? Você angariar os seus clientes, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, é louvável. Agora, demora. E qual é o valor do salário de um advogado? Aí vai depender de fatores como a empresa, o cargo e a jornada de trabalho. Aqui no Distrito Federal existe uma lei distrital que rege que o salário mínimo para um advogado que trabalhe 20 horas por semana é de R$ 2.000. Um advogado que trabalhe 40 horas por semana seria de R$ 3.000. Agora, de fato, a advocacia, num primeiro momento, o jovem advogado, o salário e a retribuição financeira, obviamente que é importante, ela talvez, para quem está começando, não seja o mais importante. O mais importante é se tornar advogado, se aperfeiçoar profissionalmente, ou seja, ter uma visão de médio e longo prazo. Mas nem todo advogado escolhe atuar em escritórios. Há quem prefira trabalhar no serviço público e, para isso, é preciso passar em um concurso. Quem é formado em direito pode seguir carreiras como a de defensor público, promotor, procurador, delegado ou juiz. Estamos trabalhando com direito de outros, né, buscando uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual e o bem comum.
Então, eu acho que essa é a essência da advocacia. E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada desta semana faz um verdadeiro raio-x do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Vamos mostrar como funciona esse tribunal, que é o maior dos 24 TRTs do país. No quadro Saúde e Segurança do Trabalho, as dicas de uma fonoaudióloga para que os professores possam proteger a voz. Vamos também até Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, mostrar como foi a inauguração do Fórum do Trabalho da cidade pelo TRT da 3ª Região. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos mostrar a profissão de tatuador, que exige técnica e, claro, muito talento. Tudo isso e muito mais no Jornada desta semana, que está imperdível. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.